Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou então boa noite. Meu nome é Gustavo e eu sou professor no curso de Técnico de Segurança do Trabalho. O objetivo desse vídeo é apresentar para vocês uma breve videoaula sobre sistemas de gestão de segurança e saúde ocupacional, parte 1. Bom, esse vídeo ele está sendo gravado com um conjunto de slides que eu mesmo elaborei. Esses slides, eles têm como base as anotações de um curso que eu fiz recentemente na Fundacentro. Na verdade, um simpósio. Todos vocês devem conhecer a Fundação Jorge do Prade Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho, mais conhecida como Fundacentro. E eu tive a oportunidade de fazer mais esse curso lá em São Paulo, no Centro Técnico Nacional, que é o CTN aqui de São Paulo. E uma forma que eu encontrei de disseminar esse conteúdo é trazer para vocês aqui as anotações que eu fiz em forma de aula. Então, eu ilustrei essas minhas anotações com alguns tipos de informações, imagens, e acredito que vai ser bem útil para todo mundo. Eu pretendo gravar de 3 a 4 vídeos falando sobre esse simpósio e o que eu anotei lá e o que eu quero passar para vocês. Então, acredito que nesse primeiro vídeo eu vou abordar apenas ainda os aspectos iniciais acerca da gestão da segurança do trabalho, ok? Pois bem, as anotações, como eu expliquei então, foram feitas com base nesse simpósio nacional sobre sistemas de gestão e segurança e saúde no trabalho. Foi agora no início de outubro que eu participei desse evento, foi muito bacana, então recomendo a todos participarem, quando possível, dos cursos da Fundacentro. E as palestras que eles apresentam no CTN e também em outros estados, tá? Engana-se aquele que acha que a Fundacentro só tem evento em São Paulo. Não, ela tem evento também no sul do país, em Santa Catarina, em Vitória, no Espírito Santo, alguns na região Nordeste. Então a Fundacentro tem alguns outros centros espalhados pelo país. Lógico, talvez não seja na quantidade que nós queiramos, né? Mas é bem legal ficar por dentro da página de eventos da Fundacentro, que é essa página que vocês podem até ver que está selecionada, né? Cursos e eventos. Eu posso até deixar depois na descrição do vídeo o link para vocês terem acesso a essa página. Também nessa página vocês vão encontrar o download disponível de outros eventos que a Fundacentro promoveu e que o material usado pelos palestrantes fica lá de domínio público, disponível para quem quiser baixá-los. Bom, mas vamos lá, só para deixar claro uma observação, tá? As opiniões emitidas nesta videoaula são de minha responsabilidade, Gustavo, e não refletem a posição de qualquer organização, mesmo a Fundacentro, mesmo a minha consultoria GV, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, opinião minha, tá? De minha responsabilidade apenas. Bom, mas eu falo Gustavo, para quem não me conhece, eu sou Gustavo Rezende, sou professor titular no Senac São Paulo, sou sócio proprietário da consultoria GV, Segurança e Saúde Ocupacional, sou consultor técnico na revista Proteção, então eu tenho participação como jurado na revista Proteção, do prêmio Proteção Brasil, que premia os melhores cases de segurança do trabalho realizados por empresas a nível nacional, né? E também participo de algumas matérias da revista, principalmente quando o assunto é higiene ocupacional e atividades de consultoria, consultoria técnica, né? Sou bacharel em Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal do ABC, técnico em Segurança do Trabalho formado também pelo Senac e sou membro técnico da ABHO, Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais. Bom, aí vocês podem perguntar, né, Gustavo, mas você sempre posta vídeos de higiene ocupacional, ruído, calor, agentes químicos, e hoje você vem falar de sistemas de gestão? De verdade, eu gosto muito de sistemas de gestão. Esse é um dos temas, depois da higiene ocupacional, que eu mais tenho apreço. Então acho que vale a pena falar disso hoje, porque é um tema bem contemporâneo, bem útil para o pessoal da área. E antes de eu começar, fica aí o recado também, inscreva-se no meu canal aqui no YouTube, por favor. Se vocês fizerem isso, vocês vão ajudar esse velho professor a manter o trabalho ativo, isso me motiva bastante a continuar. E também é uma forma da gente conseguir
colocar o conteúdo em destaque, dando ênfase para o conteúdo que eu coloco aqui, porque ele se torna ainda mais importante de acordo com o número de visualizações e curtidas que nós temos aqui, e inscrições consequentemente, ok? Bom, mas vamos lá. Norma ISO 45001. A Fundacentro nesse evento focou bastante a questão da ISO 45001. Para quem não conhece as normas da ISO, acho que todo mundo deve conhecer, por exemplo, as normas da ISO 9001, ISO 14001, por exemplo, que são as mais aplicáveis, né, de qualidade e de meio ambiente, respectivamente, né? Mas as normas da ISO, elas também existem para N áreas que não sejam qualidade e meio ambiente. E a ISO 45001, ela é a ISO que fala de Sistema de Gestão de Segurança do Trabalho, tá? Então a sigla ISO, como vocês podem ver, International Organization for Standardization, e ela define uma série de padrões. Quando a gente fala de standard, a gente fala de padrão. Esse padrão é uma forma de você conseguir implementar um sistema de gestão padronizado, ou seja, esse padrão ele vai ter lá uma metodologia, um escopo que a empresa deve seguir para ser certificada nesse sistema de gestão. Então as empresas que possuem um sistema de gestão e esse sistema de gestão ele é auditado por empresas especialistas dessa área, essa empresa ela pode, desde que atendido os requisitos da norma, ou seja, da ISO 45001, ser certificada. Ela recebe, vamos dizer assim, um selo atestando que essa empresa tem um sistema de gestão certificado por um organismo independente. E a ISO que interessa para a gente é a ISO 45001. Essa ISO ela foi publicada em março de 2018, tá? E ela é válida mundialmente, ok? Vale para todos os países membros que adotam a ISO e seus sistemas como um padrão para os seus programas, para os seus equipamentos, para os seus sistemas, etc, etc. E é importante a gente enfatizar essa entrada da ISO 45001 em março de 2018, porque até então vigorava a OSAS, tá? A OSAS 18001. Essa OSAS que vocês estão vendo também era um sistema de gestão de segurança do trabalho, um sistema que também buscava a certificação, tá? Porém, com o advento da ISO 45001, a OSAS gradativamente ela vai cair em desuso. Por quê? Com a entrada da ISO 45001, as empresas que são certificadas na OSAS 18001, elas vão ter um tempo de adaptação. O que significa isso? Significa que as empresas que têm a OSAS 18001, gradativamente, quando elas forem recertificadas, elas já serão recertificadas pela ISO 45001. Esse prazo para essa implementação, para essa alteração, se não me falha a memória agora, eu lembro que eu tenho isso anotado na outra parte do caderno, é de aproximadamente 3 a 4 anos, mas eu vou abordar isso nos próximos vídeos ainda, mas não é uma mudança, não é uma ruptura que acontece de uma hora para outra, tá? É isso que eu quero enfatizar. Essa ruptura, ela não é algo que muda do dia para a noite, de um ano para o outro, enfim, ela vai ser gradativa e as empresas vão ter esse tempo aproximado de 3 a 4 anos para atenderem já a ISO 45001. A diferença da ISO para a OSAS, ela não é muito significante, mas a ISO 45001, ela está falando muito, ela tem um texto, como é que eu posso dizer? Ela tem um texto, ela tem uma linha de trabalho muito alinhada com as outras normas da ISO. Então isso é importante para você padronizar. Tá? Quando você fala de padronizar, você adota também um princípio que nós conhecemos como sistemas de gestão integrados. Quando a gente fala de um SGI, que são esses sistemas, a gente fala de qualidade, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional, responsabilidade social, ou seja, esses sistemas devem estar integrados. E como a segurança do trabalho ela está presente, nada melhor do que você ter uma norma ISO, assim como você tem para as outras áreas, para deixar tudo padronizado. A OSAS 18001, que estava em vigor, a última versão dela tinha sido publicada em 2007, tá? Mas antes disso,
nós tínhamos como sistemas de gestão, antes da OSAS, né, ter sido publicada na sua primeira versão, que também, se me falha a memória, foi em 2004 aproximadamente, 2004 2005, nós tínhamos uma norma britânica. Essa norma britânica é a norma BS 8800, tá? Essa norma britânica ela foi publicada pela primeira vez em 1996 e foi a primeira vez que nós tivemos ali um sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional criado, né? E essa norma britânica ela foi aplicada até o surgimento da OSAS 18001 e, consequentemente, depois, com o advento da ISO 45001, a gente vai avançando para um outro patamar agora, ok? Então, lá no evento, eles enfatizaram bastante essas mudanças, essas evoluções que a gente começou lá atrás, em 96, com a British Standards, e depois que a gente veio com a OSAS e agora com a ISO mais recentemente, ok? Então fiquem espertos com essa alteração, tá? Vocês que forem fazer aí curso de auditor, líder, forem procurar um curso que o pessoal faz bastante, fiquem ligados se esse curso de auditor líder já está adaptado para o padrão da ISO 45001, porque antigamente esses cursos eram vendidos como auditor líder de OSAS 18001, auditor interno de OSAS, agora tudo isso tem que estar padronizado de acordo com a ISO 45001, ok? Aqui eu coloquei um dado bem interessante para vocês. A ISO 45001, como eu falei, ela é válida mundialmente. E hoje, até o momento, foram emitidos 11.950 certificados. Ou seja, no mundo nós temos 11.950 empresas certificadas. E aí o dado bem interessante que o pessoal da Fundacentro, esses dados eu fui anotando de acordo com a palestra do professor Gilmar Trivelato, um excelente pesquisador e, mais do que isso, uma ótima pessoa também, né? Dessas empresas, 7.836 delas estão na China. Acreditem se quiser, meus amigos. A China lidera ali o ranking de empresas certificadas na ISO 45001. Esse número me pegou de surpresa, eu não tinha ideia disso, mas surpreendentemente é verídico, né? Aqui no Brasil, apenas 29 empresas possuem a ISO 45001. Na Índia, 382, no Reino Unido, né, quando a gente pega ali o Reino Unido como um todo, 423, e na Itália, 425. São alguns números ali que me deixaram bem curiosos na hora que eu os vi, né? E uma coisa que é importante salientar é que a adoção de um sistema de gestão é voluntário. O que significa isso? Eu não sou obrigado a adotar um sistema de gestão, tá? Geralmente quem adota um sistema de gestão são empresas de grande porte, empresas transnacionais, que por ser exigido isso da sua matriz, por exemplo, uma matriz na Europa, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, essa matriz exige que todas as suas filiais adotem sistema de gestão, porque é um padrão que todas as unidades tenham, né? Então, por isso que se trata de um sistema voluntário. A gente não tem nenhuma norma regulamentadora, isso não está na CLT, não existe nenhuma lei previdenciária ou qualquer dispositivo legal que obrigue a empresa a adotar um sistema de gestão, a implementá-lo aqui no Brasil. Essa implementação é obrigatória em apenas alguns países. Um deles, por exemplo, é a Noruega, onde isso está presente na legislação de segurança do trabalho norueguesa, tá? Alguns países nórdicos também têm essa exigência estabelecida em lei. Uma coisa que tem que ficar claro aqui é que a Fundacentro, no dia do evento, deixou bem evidente que existem duas linhas de trabalho para sistemas de gerenciamento de risco. A ISO 45001 e a ISO 31000. A ISO 31000 ela fala de gerenciamento de riscos, mas esse sistema de gestão de riscos da ISO 31000 não é específico para a segurança do trabalho, tá? É um sistema de gerenciamento de risco que pode ser aplicável em outras áreas. Pode ser aplicado para um setor produtivo, pode ser aplicado para o setor de qualidade, pode ser aplicado para a segurança de um produto, quando eu estou fabricando um produto, por exemplo. Então, essa ISO ela tem uma abrangência maior. E, consequentemente, ela atende um número maior de empresas no quesito de aplicação, né? Porque ela não fica restrita só à segurança do trabalho. Então, não confundam, tá? A ISO 31000 ela é de gerenciamento de riscos, de uma forma geral. Esses riscos eles não são necessariamente riscos de segurança do trabalho. Já a ISO 45001 ela trata especificadamente de riscos ocupacionais, ou seja, de saúde
e segurança ocupacional, ok? Bom, aqui eu separei para vocês uma figura que é da própria ISO 31000, que estabelece o fluxograma de processos, né? Isso é muito presente nas normas de gestão, tá? Eu sei que está em inglês, gente, me perdoem, mas foi uma das melhores ilustrações que eu encontrei para vocês entenderem um pouco como é que funciona, né, essa questão da gestão de riscos. Por quê? Quando eu falo de gestão, eu estou falando de administração, ou seja, como eu administro a implementação de um sistema de identificação de riscos, análise de riscos, identificação de perigos, né, que eu falei agora, perigos e riscos, análise de riscos, controle, registro, tratamento, tudo isso está previsto nessas normas de gestão, tá? Que é para que você possa ter ali um sistema de trabalho bem definido, que possa te dar base para você tratar o risco da forma mais eficiente possível, né? Quando a gente olha para esse fluxograma, então, vamos olhar primeiro para o fluxograma da direita, vocês podem ver que ele vai trabalhando de acordo com etapas. A primeira etapa é estabelecer o contexto da empresa, ou seja, qual que é o contexto que eu estou trabalhando naquela empresa? É uma empresa que apresenta riscos químicos, por exemplo, numa petroquímica, eu estou fazendo essa implementação na construção civil, eu estou fazendo essa implementação numa empresa farmacêutica, numa indústria. Qual que é o contexto? Estabelecer esse contexto é enxergar qual que é o processo da empresa, qual que é o tipo de processo que eu estou trabalhando ali, que eu estou lidando. Vocês podem ver que em seguida começa a etapa de avaliação de riscos, tá? No 5.4. Na etapa 5.4 nós temos já o sistema de avaliação de riscos, onde nós temos no 5.4.2 a identificação do risco, no item 5.4.3 a análise do risco, no 5.4.4 a avaliação do risco, né? E por fim nós temos ali já fora da avaliação de riscos o item 5.5, que é o tratamento do risco. Quando a gente olha para a caixinha onde nós temos a análise de risco, né, a avaliação de risco de uma forma geral, a gente está trabalhando na identificação, na análise e na avaliação. Ou seja, a gente identifica o risco, a gente analisa ele qualitativamente e depois a gente pode avaliá-lo quantitativamente. Mas quando eu falo de avaliação quantitativa, não pensem que eu já estou puxando para higiene ocupacional ou algo do tipo. Não é isso. Quando eu falo de análise, eu estou analisando qualitativamente qual que é o tipo de risco que eu tenho. E quando eu faço a avaliação desse risco, eu posso usar uma ferramenta como uma matriz de risco que me devolve um score, que me devolve um resultado. Nesse resultado eu vou conseguir quantificar se esse risco que eu identifiquei e analisei anteriormente, ele é um risco moderado, ele é um risco grave ou ele é um risco leve, por exemplo. Então existem ferramentas, não é o nosso foco falar disso, eu só estou passando aqui as minhas impressões que eu tive lá do simpósio, mas essas ferramentas semi-quantitativas, chamadas assim, elas nos auxiliam no processo de julgamento. Ou seja, que processo de julgamento é esse? Como é que eu vou estabelecer se meu risco ele merece um tratamento mais rápido que outro? Ora, eu vou me basear de acordo com a criticidade dele. E a criticidade dele vai ser apontada através dessas ferramentas semi-quantitativas, que pode ser uma matriz de risco que vai avaliar o seu risco de acordo com a probabilidade e a consequência dele acontecer. Quanto mais provável um evento for e quanto maior a consequência dele, consequentemente maior vai ser o seu risco, tá? Então vocês podem identificar, não sei se vocês escutaram o barulho de uma buzina, mas foi aqui na avenida, tá? Eu estou gravando em casa aqui. Então vocês podem ver que todos esses processos eles seguem uma linha de raciocínio até chegar no tratamento do risco. E depois vocês podem ver que eu tenho no final um fluxo aqui, acho que até é melhor usar o meu cursor para apontar. No final, depois que nós temos o tratamento do risco, nós pulamos direto para a etapa de monitoramento e revisão. Vocês podem ver que todas as etapas do processo, cada uma delas, elas são monitoradas e revisadas, ou seja, desde o processo de estabelecimento do seu contexto até a parte de tratamento do risco, a gente pode ter um monitoramento e uma revisão. E aqui desse lado, a gente também pode ver que cada etapa desse processo, desse fluxograma, ele pode ter uma comunicação e uma consulta. Ou seja,
essas etapas elas não são fechadas, elas estão sendo monitoradas constantemente, sendo revisadas, estão abertas também à consulta e comunicação. Um sistema de gestão não trabalha só com processo, com registro de dados e avaliação de riscos. Nós também trabalhamos com um processo de comunicação que deve ser bem feito entre as partes interessadas, ou seja, desde a administração, da alta administração da empresa até a parte operacional. Eles têm que estar se comunicando para que cada etapa dessa seja feita da melhor maneira possível, ok? E também o sistema tem que ser monitorado constantemente. Aqui é só um exemplo nessa parte da esquerda de como funciona o ciclo, né? Então aqui a gente entra com mandato e compromisso, seria a tradução, tá? É muito importante que tenha ali o comprometimento da alta administração, né? A alta administração da empresa esteja compromissada para com esse sistema de segurança do trabalho, né? E aí depois disso é desenhado então a estrutura, né, do gerenciamento de riscos, né? Tradução do item 4.3 mais próxima a essa, né? Então é desenhado, né, é planejado então a estrutura de como vai funcionar esse sistema de administração de risco. Depois ele é implementado, o sistema ele é implementado. Consequentemente, depois, aqui no item 4.5, ele é monitorado e revisado em toda a sua estrutura. E depois, aqui no final, a gente vê que ele passa por uma melhoria contínua, né? Então, nesse caso, vocês podem ver que nada mais é do que nosso ciclo PDCA, né? O famoso ciclo PDCA que a gente está tão acostumado na administração, que o sistema se estrutura. Eu peguei esse exemplo da ISO 31000 porque o da OSAS não está muito diferente. O que foi bem reforçado lá na Fundacentro é que a ISO 45001 ela enfatiza bastante a participação dos trabalhadores. Então, os trabalhadores no processo, os trabalhadores na parte operacional, eles têm que participar do sistema de identificação, análise de risco e melhorias, né? E tratamento do risco, porque ninguém melhor do que o próprio trabalhador, do que os próprios trabalhadores dos setores conhecem melhor os riscos, né? Podem identificar esses riscos e auxiliar na implementação das medidas de controle. Então, o sistema das normas são muito parecidos, só que a ISO 31000, como eu falei para vocês, ela traz maior robustez, ela traz uma abrangência que é superior da ISO 45001. Bom, dando continuidade aqui, uma coisa que eu destaquei também, a segurança e saúde ocupacional como parte do negócio da empresa, né? Infelizmente isso aqui no Brasil ainda não acontece, né? A gente não tem uma política de segurança do trabalho estabelecida nas empresas como parte do negócio, né? Algumas até têm, outras de fachada, mas algumas realmente implementam essa política de segurança e ela está atrelada ao negócio da empresa. Quando eu digo que ela está atrelada, é que a segurança do trabalho, nesse caso, ela é vista como um setor que pode agregar valor, ok? Ela agrega valor assim como a produção, ela agrega valor assim como a logística, ela agrega valor assim como o departamento de tecnologia da informação, ou seja, ela não está lá apenas para dar gasto, para tirar dinheiro da empresa, ela também está lá para que você consiga economizar, para que o empresário consiga economizar, né? Para que ele possa ter ali um custo menor com seguro acidente de trabalho, que ele possa ter um custo menor com afastamentos, um custo menor com seguradoras e, consequentemente, com um ambiente de trabalho de maior qualidade, mais seguro, isso também aumenta a produtividade, né? A produtividade ela pode ser otimizada quando nós temos ali um ambiente de trabalho seguro, limpo, organizado, que possa agregar valor. Então, quando a gente fala disso, a gente tenta estabelecer a SST como parte do negócio da empresa, ela não pode estar separada disso, né? E para conseguir fazer isso rodar na prática, nós temos ali o papel do SESMIT, né? O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Por quê? O SESMIT ele tem que prestar apoio, assessoria e consulta técnica. O nosso papel não é desenvolver as ações de segurança de uma forma geral. A responsabilidade pelo desenvolvimento e implementação é da organização, é do empregador, é da alta administração da empresa. O papel do SESMIT é consultivo. Nós trazemos estratégias ali de assessoria que possam direcionar o empregador para um melhor investimento em segurança do trabalho e que ele possa ter um retorno a médio,
e a longo prazo desse investimento feito. Por isso que o papel do SESMIT se deve principalmente a essa parte de apoio, apoiando o empregador e direcionando ele a investir, a estruturar os seus programas de uma forma que ele possa ter esse benefício. Muitas vezes é difícil fazer isso na prática. Eu sei, trabalhei muito tempo e trabalho como consultor hoje e sei que existe muita dificuldade de causar essa reflexão, de causar essa conscientização no empregador. Mas, em parte, não estou dizendo que isso é geral, mas em parte isso se deve também à nossa própria classe. A gente não está acostumado a falar em benefícios econômicos quando a gente tem ali o número reduzido, quando a gente evita os acidentes. A gente está acostumado a falar apenas em fiscalização, penalidades, blá blá blá. A gente está acostumado a falar em acidente de trabalho apenas, mas quais são outros argumentos que a gente pode aplicar? Será que eu posso falar de uma ação regressiva? Será que eu posso falar de um nexo técnico-epidemiológico previdenciário? Será que eu tenho que ficar restrito só à fiscalização? Será que eu posso falar de um fator acidentário de prevenção, por exemplo? É tentar então trazer ali a linguagem do empresário, tentar falar a linguagem do empresário. Eu acredito muito nisso. Bom, outra coisa que eu destaquei também nas minhas anotações é a falha no planejamento e na avaliação de resultados por parte das empresas. Infelizmente, aqui no Brasil, muitas empresas não planejam, né? Não avaliam seus resultados. Aqui no Brasil, muitas vezes a gente acaba sempre apagando incêndio, né? A empresa não tem um planejamento estratégico definido para longo prazo, não tem ali objetivos bem estabelecidos. E, infelizmente, isso aqui no Brasil, o nosso empresariado costuma fazer bastante. E, consequentemente, essa falta de planejamento acaba se refletindo também na segurança do trabalho. Bom, uma coisa importante também, indicadores proativos ou de correção. É imaginável para mim que uma empresa séria adote apenas indicadores de segurança do trabalho reativos. Ou seja, qual foi o número de acidentes que nós tivemos? Qual o número de acidentes com afastamento? Qual o número de doenças ocupacionais? Qual o número de acidentes de trajeto? Ou seja, todos os indicadores reativos. A gente tem que trabalhar com indicadores proativos, ou seja, número de treinamentos realizados, número de inspeções feitas em campo, número de melhorias concluídas, número de projetos que o SESMIT trabalhou, que o SESMIT desenvolveu em parceria com a produção, em parceria com outros setores, ou seja, indicadores que mostrem a produtividade do SESMIT, não apenas aquela questão de reação, temos X acidentes no mês, Y acidentes no outro mês, Z acidentes no ano. Esses indicadores reativos só servem para reforçar essa questão de que o SESMIT só dá gasto, só dá custo. A gente tem que trabalhar com indicadores proativos, que possam mostrar que o SESMIT trabalha com um gerenciamento, com uma administração das ações de segurança do trabalho na empresa. E aí que vem um conceito muito importante que eu anotei nesse curso, né? Eu falo simpósio, curso, tá, gente? Mas foi o evento lá na Fundacentro, tá? Prevenção antecipada. Essa prevenção antecipada é quando a gente trabalha com um sistema que roda bem legal, da forma como nós vimos antes, né? Identificando perigos, ou seja, as fontes, e tratando os riscos, ou seja, a exposição. Então, essa prevenção antecipada, ela está relacionada àquela questão do SESMIT participar de um projeto, ou seja, eu estou implantando uma nova máquina, eu estou implantando um novo método de trabalho, um novo sistema produtivo, eu convoco o SESMIT para ele participar dessa estruturação comigo, para que juntos nós possamos identificar os riscos que vão ser causados ali, as fontes de perigo, como a gente pode adotar medidas de controle que não atrapalhem a produção da empresa, adotando ali sistemas de gerenciamento, tecnologia e recursos que possam prevenir acidentes e doenças, mas que ao mesmo tempo não inviabilize a produção da empresa. Então essa parte de prevenção antecipada, ela está muito presente nos sistemas de gestão e eu acho como é que eu posso dizer? Eu acho uma consideração muito pertinente a se fazer nas empresas. Outra coisa bem trabalhada lá na primeira parte do evento foi a questão do compartilhamento de riscos, né?
Quando eu falo de compartilhar o risco, eu estou falando daquela responsabilidade subsidiária, né? Também conhecida como corresponsabilidade, responsabilidade solidária. Quando eu terceirizo uma empresa, eu não posso pensar que eu me livrei das responsabilidades legais, tá? Quando eu contrato uma terceirizada, é como se eu estivesse compartilhando aquele meu risco com ela. E será que essa contratação de empresas especializadas, ela ajuda ou piora a questão de segurança do trabalho? Depende. Existem várias empresas terceirizadas que são empresas muito sofisticadas, principalmente de tecnologia da informação, empresas que trabalham com software. É uma terceirização mais sofisticada. Agora, muitas vezes, qual que é o problema? Eu vejo uma questão muito complicada quando a empresa contrata empresas terceirizadas, que são aquelas terceirizadas que vão fazer um serviço de manutenção, um serviço de reparo, uma empresa que vai trabalhar com serviço de segurança patrimonial, serviço de limpeza. Você terceiriza esses setores e assim você acaba trazendo ali empresas para dentro da sua que não tem nenhum documento de segurança do trabalho, não tem nenhuma cultura de segurança. Ou seja, você está compartilhando o seu risco com ela e, consequentemente, aquilo que acontece com o empregado dessa empresa, com o seu terceirizado, também vai cair sob a responsabilidade da contratante. Então eles abordaram bastante essa questão da terceirização e como ela também está prevista, tá? A ISO 45001 ela prevê que os sistemas de gestão de segurança e saúde ocupacional devam levar em consideração os trabalhadores terceirizados, ok? Existe uma diferença lá entre terceirização e empresa contratada, tá? A terceirização é quando eu falo de um serviço que vai durar a longo prazo, que tem um contrato estabelecido. Agora, uma empresa contratada, por exemplo, é uma empresa que pode fazer um serviço pontual, como uma limpeza de uma caixa d'água, um serviço de pintura, que são serviços bem pontuais, de curta duração, ok? Então, essa questão do compartilhamento de risco, ela foi bem falada, né? E as empresas se enganam quando elas fazem essa terceirização porque existe na legislação a responsabilidade subsidiária, né? Só para reforçar, a lei da terceirização é a lei 13.429 de 2017, né? Que foi estabelecida, já vai quase praticamente 2 anos, né? E nós temos ali a terceirização não apenas das minhas atividades meio, eu posso também terceirizar minha atividade fim. Então, com essa lei da terceirização, a empresa pode terceirizar a sua atividade principal também, ok? Bom, e por fim, para terminar essa primeira parte, foi ressaltado muito a questão de pequenas e médias empresas, né? Quando a gente pensa aqui no nosso capital produtivo aqui no país, nas empresas, a gente tem que deixar claro que essas pequenas empresas, essas microempresas, elas se constituem boa parte do que nós temos aqui no Brasil, né? Boa parte das empresas que nós temos aqui no Brasil são pequenas e médias empresas. E, consequentemente, essas empresas elas acabam não tendo ali recursos, sejam eles financeiros, humanos ou tecnológicos, para fazer adequações de segurança do trabalho. Muitas vezes o empresário até pode ter algum recurso, mas ele não tem informação. É impressionante os casos de empresas que contratam serviços de higiene ocupacional, que é a minha área principalmente, e elas não definem o escopo daquilo que elas estão contratando. E aí você está contratando uma coisa que você nem tem ideia do que seja, só porque está na lei, e aí muitas vezes você vai trazer para a sua empresa uma consultoria que também não vai ter ideia do que ela vai estar fazendo. Por quê? Não existe ali um escopo de contrato definindo o que a empresa precisa, o que ela quer, e aí a empresa contratada ela pode prestar o melhor serviço ou o pior serviço. Por quê? Ela vai fazer a avaliação de acordo com aquilo que ela acha necessário. Se a empresa for uma consultoria bem conceituada, com profissionais competentes, ela pode fazer, sem sombra de dúvidas, um excelente trabalho. Mas, consequentemente, sem um escopo, sem uma série de requisitos, você acaba ficando sujeito a empresas que vão fazer um péssimo trabalho. Então, essa cultura de gestão de processos ela é muito ausente nas empresas de pequeno e médio porte, né? Essas empresas não têm uma cultura de processos bem estabelecida, com padrões, com documentos de referência, com pessoas treinadas, com recursos tecnológicos, softwares que possam otimizar essa gestão do risco. Então é bem legal a gente pensar nessa parte, tá? Como implementar
esse sistema de gestão, essas práticas de segurança nesse tipo de empresa. Vocês se lembram que a ISO 31000 começa com aquela parte de contexto. Então, qual que é o contexto que eu tenho numa micro, numa pequena empresa? Esse contexto é muito diferente do que uma transnacional, uma empresa de grande porte tem. Por isso que é importante estabelecer esse contexto para tentar implementar a melhor política de segurança e saúde ocupacional. Ok? Bom, pessoal, então, por hoje é isso. Essa é a primeira parte do vídeo e eu quero aproveitar para fazer um convite, tá? Dia 26 de outubro, sábado, eu vou ministrar um curso a convite da equipe da NHO Cursos em São Paulo. E esse curso vai ser sobre ruído ocupacional, ok? As inscrições estão abertas, as vagas são limitadas, eu acredito que a gente tem algumas vagas lá ainda. E esse evento vai ser em São Paulo. Eu sei que muita gente está assistindo esse vídeo não aqui de São Paulo, é de outra região do país. Mas quem for de São Paulo ou de cidades próximas, fica feito o convite. Vai ser no dia 26 de outubro, ali na região dos Jardins, em São Paulo, na rua Bela Sintra, muito próximo ao metrô. Então é uma excelente oportunidade ali para todos aqueles que querem aprender mais sobre ruído ocupacional, como calibrar o equipamento, como fazer uma audiodosimetria, como utilizar um dosímetro, qual que é a diferença de um sonômetro para um dosímetro, como eu calculo o LAVG, a média de ruído, o nível de exposição normalizado, a eterna discussão se eu uso o Q3 ou Q5, modelos de documentos, a gente vai abordar algumas coisas, interpretação de resultados, enfim. Fica aí o convite para todos os interessados, ok? E, em caso de dúvidas, fica aí meu e-mail disponível, tá? Da GV Segurança, ok? Então, meu e-mail da GV e meu e-mail também da Globo. Quem quiser entrar em contato, fique à vontade. E, mais uma vez, quem quiser se inscrever no meu canal no YouTube, fica aí, Professor Gustavo Rezende de Souza. Compartilhem o vídeo com seus colegas, divulguem aí para o pessoal, que eu ficarei muito grato. Comentários são sempre bem-vindos, não esqueça de dar seu like se você gostou do vídeo. Comentários eu sempre faço questão de responder. Comentários que sejam construtivos, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer, o que eu posso apresentar. Fica aí à disposição de vocês. Pessoal, muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e nos vemos lá. Tchau, tchau!